Nessa aula eu vou falar o que muda na prescrição de acordo com a idade da criança. Então, por que a prescrição ela muda com a idade do paciente? Porque cada paciente vai ter uma necessidade visual diferente. Os bebês, eles precisam de uma boa visão para brincar, para aprender, mas o mundo deles, né, ele é um mundo bem pequeno, eles não precisam ter uma visão muito boa para longe. Já as crianças em idade escolar, que já estão na fase da alfabetização, aprender números, é muito importante que a visão dessas crianças seja muito boa. E os adolescentes e adultos precisam de uma visão extremamente boa para poder dirigir, para ver objetos à distância. Então, cada idade vai ter uma necessidade diferente. A distância de visão para cada idade vai mudando. Os bebês, eles têm um campo de visão bem pequeno, em torno de 1 metro, 2 no máximo. Já as crianças pequenas, elas vão ter um campo de visão de 2 a 4 metros e crianças maiores e adolescentes vão precisar de uma distância maior, em torno de 6 metros de distância. Aqui tem uma tabela da Academia Americana falando sobre uma diretriz na correção dos erros refrativos. Então, para criança menor de 1 ano de idade, eles orientam prescrever miopias acima de 5, hipermetropia acima de 6 e astigmatismo maior do que 3. Já na idade entre 1 a 2 anos, a miopia deve ser prescrita acima de 4, a hipermetropia acima de 5 e o astigmatismo acima de 2,5. Então vejam que conforme a criança vai aumentando a idade, a tolerância pro grau ela vai diminuindo. E é importante isso por causa dessa necessidade de visão da criança. A recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, ela é um pouco diferente. Então, crianças que têm miopia com idades entre 0 a 1 ano, elas devem ser corrigidas a partir de 4 graus, idade entre 1 e 2 a partir de 3 e entre 2 e 3 anos acima de 2,5. Já crianças com hipermetropia, é indicado a correção até 1 ano de idade para graus maior do que 6, entre 1 e 2 anos, grau acima de 5, e pode ter uma redução na prescrição entre 1 e 2. Já as crianças com astigmatismo, até 1 ano de vida, a gente corrige graus maiores do que 2,5 e também para 1 a 2 anos e após 2 a 3 anos acima de 2. Eu acho essas tabelas muito boas quando você não tem nenhum parâmetro, mas eu acho também que essas tabelas elas são um pouco conservadoras demais. Eu acabo prescrevendo miopia acima de 2 graus quando a criança já anda, então para aquelas crianças acima de 1 ano que já se locomovem, porque eu acho que a visão de longe dessas crianças ela é sim importante, e em crianças maiores acima de 1 grau eu também prescrevo. Na hipermetropia, uma coisa que ajuda muito é a esquiascopia dinâmica, porque dessa maneira a gente consegue ter uma boa ideia do quanto a criança está acomodando. E às vezes a gente vê um grau baixo de hipermetropia, mas uma criança com muita queixa. Então, se a criança é trazida por conta de dor de cabeça, de incômodo, de baixo rendimento escolar, às vezes a gente vai acabar prescrevendo o grau para poder ajudar essa criança a enxergar melhor. E acima de 5, a gente acaba realmente prescrevendo e aí a gente pode fazer um desconto pela idade quando a criança não colabora para o exame da esquiascopia dinâmica. E para o astigmatismo, eu uso a tabela mesmo da Academia Americana, então acima de 3 até 1 aninho e depois acima de 2,5 eu prescrevo o grau.
E a prescrição é muito importante que a gente faça ela baseada em algumas coisas. Então, a acuidade visual com os dois olhos abertos, ela é muito importante, porque na vida real, a criança ela não vai ficar com um olho de cada vez. Ela vai usar os dois olhos ao mesmo tempo. Então, mesmo uma criança que às vezes tem um grau um pouco mais alto ou limítrofe, com os dois olhos, ela vai ter uma visão muito boa. A necessidade de cada criança também é muito importante. Tem criança que às vezes tem uma vida mais ativa, com mais atividade na escola, ou outras crianças com mais atividades lúdicas, e isso também acaba mudando a nossa prescrição. As atividades diárias na escola, leitura, brincadeiras, tudo isso vai influenciar a prescrição para a criança. Então, de mensagem final, nem todo grau da miopia precisa ser prescrito. A gente pode deixar esse paciente sem correção em alguns casos. A esquiascopia dinâmica é um exame que traz muita informação, então tentem sempre fazer na medida do possível. E a prescrição a gente faz de acordo com a idade, mas sempre levando em conta outros fatores.